Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Araújo, regente do 4º ano do Colégio Tiradentes, da Unidade Minas Caixa. Vamos começar mais uma web aula de língua portuguesa, referente ao volume 2. Nós hoje vamos começar o volume 2. O volume 2 ele é composto por 3 unidades. Unidade 4, a água está em tudo. Unidade 5, dando nó em pingo d'água. E unidade 6, a última gota. Então o tema do volume 2, vocês vão abordar também em outras disciplinas, é o tema água, o que é bem interessante. E aí a gente começa com essa imagem bem bonita do planeta Terra e dos seus vizinhos, né? E vem assim, a água está em tudo. O planeta também é chamado de planeta azul. Você sabe por quê? Neste capítulo você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. E o capítulo ele vai abordar bem isso e começa com esse diga aí, né? Na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? Essa atividade de semana passada, a gente já vai fazer essa correção agora. E eu acho que essa resposta está bem fácil. Então, o recurso natural que as crianças usaram para se divertirem é a água. Em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? Para escovar os dentes, para cozinhar, para tomar banho. Ai, tem tantas coisas que nós podemos usar a água, né? Dê os seus exemplos. E em que lugar nós podemos encontrar a água? Pessoal, existe 2 tipos de água. Existe aquele tipo de água que ele é abundante na natureza, mas que muitas vezes ele não é próprio para o consumo. E existe a água que a gente chama de água doce, que é a água que a gente consome, né? Essa água que a gente faz esse consumo, que é a água que chega na nossa torneira, ela é proveniente de onde? Dos rios. Isso mesmo, por isso é muito importante conseguirmos manter a água livre de poluição. A água dos oceanos é uma água salobra, que tem sabor de sal. E essa água ela não é própria para o nosso consumo. Se nós consumirmos água salgada, nós teremos outros problemas de saúde, não é isso? Então, em que lugares podemos encontrar água? Em vários. Nós podemos encontrar água nos rios, nós podemos encontrar água em lagos e lagoas, e nos mares e oceanos. E também nas geleiras dos polos. E você acha que a água que os seres vivos necessitam para viver é um recurso infinito? Você acha que a água nunca vai acabar? Pois é, esse é um assunto assim complicado que merece muito estudo. Porque a água que a gente conhece, essa água potável, ela não é infinita. Porque a grande parte da água que tem na Terra, ela é salgada. E a minoria, a menor parte dessa água que é doce, que é própria para o consumo. Mas dentro dessa água própria para o consumo, ainda existe a poluição. Isso mesmo. Então, uma água poluída, ela não é própria para o consumo, viu? Então, infelizmente, a água potável, ela não é infinita. Então, é um recurso finito. A gente tira o sufixozinho do início da palavra, que é o in, e coloca somente o final da palavra. A água potável é um recurso finito. E o que você faz para economizar água? Essa é uma boa ação, viu, gente? Economizar água demonstra, né, o quanto nós pensamos no nosso futuro. Porque se a água é finita, se a água está acabando, principalmente por causa da poluição, quanto mais nós economizarmos água, tanto como pessoas, né, quando empresas ou instituições maiores, essa economia de água ela vai ser muito boa para o futuro. E porque chamamos a Terra de planeta azul, é uma pequena curiosidade que a gente vai ler aqui no RA positivo. Então, vamos lá ler o RA? Quem já tem o costume de usar o RA em casa? Eu deixei RA da página para você. Ok? Olha aqui o RA. Eu tenho que mirar lá naquela bolinha e tcharam! Olha que legal! Vem uma informação bem importante. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água. Ela pode ser salgada ou doce e é encontrada nos oceanos, rios e lagos e nas geleiras. E sob o solo.
Descubra qual é a quantidade de água disponível em cada uma dessas formas. Vamos ver aqui, a gente tem uma imagem do planeta Terra. Olha só, gente. Essa é a imagem da Terra vista de longe, ó. Vou pôr minha mão aqui, ó. Eu consigo segurar o planeta Terra quando eu estou vendo um RA positivo. Tá vendo que legal? A realidade aumentada. Eu tô aqui posicionando o livro e a Terra está orbitando. Olha como a Terra está girando. Lembrando que a Terra, ela gira em torno de si mesma e em torno do... Olha que legal, gente. E em torno do Sol. Então, olha só por que ela é conhecida como planeta azul. Porque, vista de longe, a Terra, ela tem essa imagem, né, azulada. Para proceder à leitura deste texto, nós vamos descobrir o que é um infográfico. Aí na tela a gente tem uma pequena explicação sobre o que é o infográfico. E ele é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente ele apresenta dados numéricos a respeito de um assunto. Pode também haver esquemas, gráficos e diversas ilustrações explicativas. Com essas informações, né, escritas, elas geralmente são curtas. Porque no infográfico, o recurso da imagem, ele também é muito importante. Ele sinaliza várias observações em relação ao tema que está sendo exposto. Então, os infográficos, eles podem ser autônomos ou podem ser complementares. Por exemplo, se ele for complementar, ele está completando algum texto, por exemplo, um texto de informação científica. É um texto falando sobre a ariranha. E aí a gente tem um infográfico falando sobre a vida da ariranha. Seria um texto complementar. Ou a pessoa pode criar já um infográfico completo, cheio de imagens e de ilustrações, falando sobre a vida, sobre o habitat, sobre tudo da ariranha, sem precisar de um texto escrito. Aí ele seria autônomo. Quando o infográfico ele é completo em suas informações, ele é autônomo. E quando ele está sendo usado junto com outro texto, ele é complementar. Lembrando, gente, o infográfico, ele é um texto visual. Então, ele é visual porque ele usa de imagens, ok? Vamos continuar agora para a leitura do nosso texto. Já aprendemos sobre esse gênero e vamos ver aí, ó, número 1 da página 7. Aí na página 7 começa assim, ó, um desenho do planeta Terra. E junto com o desenhozinho do planeta Terra tem várias informações escritas, né? A gente chama de texto verbal, é o texto escrito. O desenho do planeta Terra, ele é um texto não verbal, porque ele se utiliza de ícones ou de imagens, tá bom? Então vamos ler o texto verbal. O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. 2,5 deste valor, cerca de 35 milhões de quilômetros, é de água doce. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos, em torno de 70% estão em forma de gelo, encontrado nas regiões Ártica e Antártica e em topos de montanhas. Mundo, Brasil. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. É o país que mais possui água doce de todas as fontes mundiais. 70% de todo o volume está na região amazônica, contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, o Nordeste. Projeções das Nações Unidas para 2025. 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água. O volume de água no mundo hoje é de 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. O consumo em alguns países. Os Estados Unidos, ele chega a gastar 300 litros dia por pessoa. A Europa gasta 200 litros dias por pessoa. O Brasil gasta
150 litros dia por pessoa. Já na África, a história é bem mais triste, viu, pessoal? Eles chegam a gastar de 10 a 20 litros dia por pessoa. E nas informações acima que 12% das nossas reservas do mundo está no nosso país, no Brasil. Vamos continuar? Pessoal, hoje vocês vão realizar a página 8. É uma interpretação desse infográfico que nós acabamos de ler. E vocês vão realizar também a página 9, tá bom? E vocês vão ler esse QR Code. Eu já li lá o RA positivo da primeira parte. E agora eu tô lendo. Vocês vão ter que ler e fazer esse joguinho aí do QR Code. É um joguinho bem legal. No próximo vídeo da correção, eu vou colocar o joguinho para vocês verem como é que funciona. Mas só pra gente conferir se todo mundo acertou, tá bom? Nós vamos continuar com a explicação dos pronomes pessoais, que também é uma matéria de hoje, tá bom? Vamos explicar a matéria? O que são pronomes? Então, pessoal, a palavra que representa um substantivo, um nome, e ela pode ser usada como termo, adjetivo ou uma oração inteira, com uma função de nome também. É uma palavra ou vocábulo com função de nome ou que pode substituir o nome. Em resumo, o pronome é uma palavrinha que pode substituir um substantivo ou um nome. Então vamos continuar aqui nessa explicação. O pronome, ele tem várias espécies, né? E aqui a gente lista 6, que é o pronome pessoal, que ele está referente ao substantivo. É o pronome possessivo, que ele traz a ideia de posse, do que é meu, é seu. E isso ele é possessivo. O demonstrativo, que vai demonstrar alguma coisa. O relativo, ele vai relacionar uma coisa a outra. O indefinido é aquele que não mostra especificamente o que é. É só a gente lembrar lá dos artigos definido e indefinido, né? O indefinido, ele não é algo específico. E o pronome interrogativo, que ele vai ter aquela função de fazer uma pergunta, que é o mais importante neste momento. Ele pode ter 3 classificações, ele se divide. O primeiro é o caso reto, é aquele famoso pronome, né, que acompanha o verbo. Lembra lá? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Estes são os pronomes do caso reto. E também vão ter os pronomes do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Os de caso reto, eles exercem a função do sujeito da oração. Ele teve várias dúvidas sobre pronomes. O exemplo do oblíquo mostra que ele exerce uma função de complemento do verbo ou do nome de uma oração. Leonardo trouxe o livro para mim. O de tratamento, ele também é bem simples da gente gravar, porque ele substitui a terceira pessoa gramatical. Alguns são usados em tratamento cerimonioso e outros em situações de intimidade. Olha só, gente, a palavrinha você, ela dá uma sensação de intimidade. Porque quando você está perto de uma autoridade, lá na escola, né, quando o comandante chega na nossa sala, o que a gente fala? Bom dia, senhor, tudo bem? Pode entrar na nossa sala. Então, essas palavras, né, que nós usamos em relação ao tratamento a pessoas, né, que exercem autoridade, eles são cerimoniosos, tá bom? O exemplo é assim, ó, você se superou nos testes dessa semana. Vamos continuar? Vamos ver esse quadro aí dos pronomes pessoais. Os pronomes do caso reto, eles substituem o sujeito. Então vamos lá, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá vendo? Agora, o pronome do caso oblíquo, ele tem 2 classificações dentro do oblíquo, mas essa classificação é bem simples da gente lembrar, que é aquele da monossílaba, lembra? Tônico é quando tem acento ou quando a sílaba é forte,
E átono é quando não tem acento ou a sílaba ela é fraca na frase. Então, átonos é me, ti, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. E os tônicos são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Vamos dar uma olhadinha nos pronomes, no singular e no plural, viu? Esses aqui são os do caso reto. Na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, que é a pessoa que fala a frase. A primeira pessoa sou eu. A segunda pessoa é uma outra pessoa que está falando. Então, seria tu. A terceira pessoa é quando alguém está falando sobre uma outra pessoa e não sobre si mesmo, que seria ele e ela. Então, vamos lá. No plural, ficaria nós, vós, eles e elas. Então, pessoal, o foco principal da aula de hoje é nós gravarmos os pronomes pessoais, principalmente o caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Numa próxima aula a gente fala mais sobre pronome e sobre os outros casos, né, que a gente estudou aqui, que são os tipos de pronome, né? Em outra oportunidade a gente fala sobre o possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo, ok? E agora ficou mais fácil de vocês identificarem aí, ó. Lá na página número 10, você lê a tirinha e aí você vai responder a letra A, B, C. Tem essa explicação igualzinho. Eu falei, ó, que a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa que é de ou de quem se fala. Tá bom? Oi, pessoal! Agora que vocês já acabaram de responder até a página 11, quem não acabou ainda, dá um pause no vídeo, viu? Nós vamos responder a página 12. É um joguinho lá do material de apoio. Você vai destacar as cartinhas no material de apoio, vai dar uma boa lida aí nessa imagem, vamos ver esse infográfico aí sobre a poluição dos rios e vamos ver novas soluções, né? E aí a gente vai transformar esse rio poluído usando as cartinhas do material de apoio em um rio novo, em um rio ideal. Porque o ideal é termos um rio limpo, né? E na questão da conservação da água, nós não podemos simplesmente economizar água, mas também temos que tomar ações e medidas que mantenham os rios limpos e que limpem aqueles que já estão poluídos. Ok? Dá um pause e termina a atividade antes de ir para a próxima matéria. Agora nós vamos ter assim, um breve relato sobre o que é coesão. A coesão, gente, ela é uma conexão, uma ligação na frase. Ela causa harmonia entre os elementos de um texto. Essa definição a gente consegue perceber ela claramente quando nós conseguimos substituir palavras por sinônimos ou por pronomes. Então, pronome é uma forma bem simples da gente fazer o nosso texto bem coeso. E para um texto mais rico, a gente também pode usar sinônimos. No caso agora, nós vamos estudar e ver exemplos também sobre o uso do pronome nessa substituição, tá bom? Lá no registro de conteúdo vai ter uma matriz falando sobre isso hoje, tá bom? E na próxima aula eu vou explicar mais sobre esse assunto. Mas aí você já vai tentar fazer essas atividades do livro até a página 14 hoje. E na próxima